veja-se o exemplo da evolução que teve o e-commerce, comércio eletrónico. No início, quando começou a surgir, desde logo, os primeiros que surgiram nessa dinâmica de mercado já estavam claramente a antecipar movimentos de mercado. Claramente. Só que no início, se calhar quando se falava disso, para esses que já viam um bocadinho mais além, até se chamava um bocadinho de loucura, de que vão fazer um investimento, vão dar um tiro no pé, vão gastar imenso dinheiro, isso não vai dar nada. E muitos continuaram no seu dia-a-dia e esses foram fazendo o caminho. As empresas que primeiramente se lançaram neste universo, vou dar um exemplo de uma que você muito bem conhece, que é a Amazon, hoje é um gigante do comércio eletrónico. Ok? E este é um pequeno exemplo. Mas, mesmo ainda dentro do comércio eletrónico, esses foram aqueles que efetivamente viram mais além. Estudaram o mercado, o comportamento do que estava a acontecer e, mais do que isso, viram e acreditaram que aquilo era o caminho. Porquê? Porque facilitava a vida ao consumidor. Portanto, mais do que analisar a ferramenta em si, agora podemos vender eletronicamente, elas anteciparam aquilo que os movimentos do próprio consumidor através do quê? De conhecer aquilo que molda o comportamento do consumidor. Mas, essas anteciparam-se, viram mais além, poderá você dizer desse lado. Mas a dinâmica continuou. E muitas empresas, começaram a perceber que aquilo já não era só para uns iluminados que tinham assim umas ideias meias fora da caixa, aquilo efetivamente estava-se a concretizar. Começaram a perceber que o consumidor estava a aderir ao comércio eletrónico. E, mais uma vez, houve aquelas que foram adaptar a sua estratégia e outras que continuaram no seu ramo-ramo. Porquê? Porque continuavam a vender, porque os consumidores continuavam a ir à sua loja, tudo continuava a fluir de forma normal, sem sobressaltos. E continuaram sem fazer nada. E essa dinâmica foi cada vez acelerando, porque, como eu disse no início, as dinâmicas primeiro vão se instalando lentamente, até que há um momento que elas sofrem uma aceleração. E foi o que aconteceu com o comércio eletrónico. E muitas delas continuaram a assobiar para o lado, até que houve um momento que correram atrás do prejuízo, porque viram que era fundamental estarem nesse universo online. E muitas dessas empresas, se calhar destas últimas que foram a correr atrás do prejuízo, numa primeira análise até podem ter dito, afinal isto do comércio eletrónico não deu assim tanto resultado. Porquê? Porque já muitas estavam instaladas no mercado. E quando já muitas estão instaladas no mercado, é muito mais difícil fazer um marketing efetivo e de sucesso. É muito mais difícil chegar aos clientes, porque os clientes já adquiriram hábitos de compra a determinadas empresas que chegaram primeiro. E torna-se muito mais difícil combater os que, entretanto, se tornaram gigantes, como é o caso, por exemplo, de uma Amazon, que hoje vende uma multiplicidade de produtos, de vários segmentos, mas no início não era assim. Se calhar começou pelos livros, por alguns artigos eletrónicos e de informática, e foi expandindo, até que se tornou num dos maiores marketplaces do mundo.